Mais 2 reforços desembarcando no Rio de Janeiro. Vasco prestes a anunciar mais 2 reforços para poder deixar o elenco com mais qualidade para a sequência do ano. A gente vai falar muito aqui sobre o mercado da bola e o Vasco também corre contra o tempo aí para anunciar atacante. Isso mesmo. Vamos falar muito aí sobre essas situações. Meu amigo, minha amiga, daqui a pouco também haverá Vasco da Gama contra Botafogo, jogo referente ao jogo de ida da Copa do Brasil. E esse jogão de bola promete, hein? Pois é, vamos lá para o nosso vídeo. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, venha fazer parte da nossa família. Perfeito? Pessoal, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Botafogo. O Vasco definido com algumas surpresas aí, tá? O Vasco vai a campo com Léo Jardim, PH, Hugo Moura e Lucas Freitas, Piton, Jair, Thiago Mendes, time titular no lugar do Tietê, que está contundido, Felipe Coutinho, Nuno, Ryan e Vegete. Ou seja, o colombiano, o Andrés Gomes, começa no banco de reserva e o Vegete, ao contrário da última partida, começará o jogo contra o Botafogo como titular, perfeito? Lembrando aí que os 2 reforços, o Robert Renan e o Matheus França, não foram relacionados para esta partida. O Diniz, como não houve nenhum treinamento com esses jogadores, o Diniz deixando aí para poder relacionar no jogo aí contra o Sport Clube Recife, que vai acontecer no próximo final de semana, perfeito? Bom, a gente também passa aqui uma informação sobre a situação da saída do Ryan, que pegou todo mundo de surpresa. Ontem, a gente teve um parecer do nosso Admar Lopes dizendo, sendo tácito, que não haveria nenhuma proposta, nenhuma conversa em curso para a saída do Ryan. Porém, todavia, hoje a imprensa portuguesa cravando aí a negociação, a saída do Ryan por 25 milhões aí de euros para o Porto. Isso mesmo. O Porto de Portugal teria encaminhado essa contratação aí do Ryan, perfeito? Muito tem se falado com relação ao Ryan, embora essa informação tenha saído aí na imprensa, perdão, lusitana, o que a gente passa aqui para vocês é que no momento o Vasco está confeccionando um novo contrato aí do Ryan, para que o Ryan estenda o seu vínculo com o Gigante da Colina por mais uma temporada. O Vasco, antes de vender, quer colocar a multa rescisória do Ryan ainda maior, lá no alto, perfeito? Agora, saiu essa situação lá em Portugal. Vamos falar aqui sobre situação aqui de reforço pelo seguinte, pessoal, além dos zagueiros, o Vasco corre contra o tempo, porque o Vasco ainda tenta trazer um atacante para ser sombra aí do Vegete. A comissão técnica entende que falta um 9 para chegar, para qualificar esse elenco, né? Porque a gente viu aí que com a saída do Vegete, o Diniz tentou ali o David, tentou o GB, não deu muito certo essa situação, e o Vasco tenta essa contratação aí para o ataque. Alguns jogadores aí, como Pedro Rocha, do Remo,
e também o Iconê, jogador de primeira prateleira, negociam aí com o Vasco da Gama. Essa negociação com o Iconê ainda está acontecendo. O Admar Lopes veio ao público e disse ontem que, além da chegada do Matheus França, a gente vai ter aí mais 2 reforços chegando. E por falar em reforços, a gente vai falar aqui sobre a situação de zagueiro. Bom, o seguinte, as negociações com o Nathan Silva e com o Carlos Cuesta estão muito próximas de ser sacramentadas. O Nathan Silva, houve uma reviravolta daquelas gigantes, o Vasco fazendo uma loucura muito grande, pagando 5 milhões de euros na contratação do jogador, que tem parte dos direitos econômicos pertencentes ao Galo. Vasco pagando aí 5 milhões ao Pumas do México, é muita grana por 70% dos direitos econômicos do jogador. E a situação do Vasco da Gama com o Carlos Cuesta, embora muita gente aí esteja dizendo que é uma negociação com um empréstimo, com uma opção ali de compra, eu estou afirmando aqui que o Vasco vai fazer a compra do jogador, e o jogador, o Carlos Cuesta, vai vir para o Vasco da Gama com um contrato até 2029, tá? São 4 anos de contrato aí entre Vasco da Gama e Carlos Cuesta. Então, 2 negociações aí em curso, 2 negociações para serem sacramentadas, e por fora o Vasco ainda tenta anunciar o atacante aí. Bom, por enquanto são 5 reforços aí já anunciados e pode chegar a 7 ou a 8, né? É o que eu falei hoje no vídeo da parte da manhã. O trabalho do Admar Lopes é bom. O trabalho do Admar Lopes é bom porque ficou 15 dias aí com a janela parada por conta do transfer ban, ainda deu tempo ainda dele fazer algumas aquisições e outras também virão aí. Beleza, pessoal? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!